A música se inicia com o narrador dizendo conseguir enxergar uma pessoa, ao passo em que essa mesma pessoa também consegue enxergá-lo e o quão bem ele se sente por isso. Mas logo em seguida diz que apesar de estarem juntos e viverem momentos de bastante proximidade, ele ainda assim sente falta dela. Ou seja, apesar de tê-la ao seu lado, por algum motivo é como se ainda faltasse receber ou saber algo dela. Por mais que o que ela já venha oferecendo devesse ser o suficiente. O que dá ao narrador um forte sentimento de culpa por querer e exigir tanto. Combatendo esses sentimentos, ele se esforça em dar o melhor de si buscando e mostrando evolução e crescimento em seu amadurecimento pessoal. Mas ainda assim tem cinzas caindo. Ainda tem algo importante se desfazendo, o que também tira sua paz, que só parece ser recuperada pela presença e palavras reconfortantes da pessoa que ele gosta. No refrão, ele diz que com o passar do tempo, conforme constrói e sustenta sua relação com essa pessoa, revelará ter uma dúvida e uma pergunta em relação a ela. Como é ter descanso de suas próprias amarguras nos lábios pacientes dela? Tudo isso, é claro, antes que ele fique sozinho e chegue a tão sonhada felicidade eterna. Para explicar tudo isso, antes precisamos quebrar esse refrão em 2 pontos principais. O primeiro é entender o que raios são lábios pacientes. Se paciência é a capacidade de aguardar e se conciliar com o tempo e ritmo próprio das coisas, então lábios pacientes são aqueles que aprenderam a esperar o tempo certo para se expressarem adequadamente, entendendo qual é a sua hora de falar e o que falar. Uma habilidade notável da qual o próprio narrador parece não ter muita. Afinal, passa a música inteira ansioso por hesitar em expor coisas sobre si mesmo. O segundo ponto é um pouco mais complexo. O que seria, afinal, uma felicidade eterna? Isso obviamente tem uma resposta muito particular a cada pessoa, mas considerando o perfil claramente melancólico do narrador, alguém com dificuldade de desfrutar com leveza de suas relações e que se sente constantemente ansioso em saber que algo importante está se desfazendo em cinzas, talvez ele mesmo, talvez a pessoa que ele ama ou o mundo à sua volta. Enfim, para uma pessoa atormentada desta forma, que não encontra paz na própria companhia e ainda assim sabe que terminará sozinha, não seria possível considerar a inércia despreocupada da morte uma felicidade eterna? Ele segue a música falando do desenvolvimento positivo de sua relação, de como os dois se dão cada vez melhor compartilhando histórias e risadas juntos, de como pensa em deixar de expor suas dúvidas por isso, mas no fim das contas ainda sabe que é justamente o fato de a pessoa genuinamente entendê-lo pelo que ele é que torna tudo entre eles tão especial, reconhecendo ser melhor não esconder nada dela. A noite os unirão e as estrelas guiarão para casa. Ou seja, é justamente o fato de o ambiente à volta dele se tornar cada vez mais escuro, turvo e incerto, simbolizado pela noite, que os levarão a buscar mais apoio e clareza um no outro, obtendo direcionamento nas coisas mais elevadas e esclarecedoras da vida, simbolizado pelas estrelas, como a confiança e a conexão genuína, para encontrarem o seu porto seguro, sua casa, de toda a noite que se intensifica. Ele se vê finalmente sozinho com ela, ansioso, assustado, apaixonado, mas preparado para fazer sua pergunta e quebrar as barreiras que ainda existem entre eles, podendo finalmente experimentar o pleno descanso de seus próprios pensamentos agitados, desfrutando da relação mais sincera que ele poderia ter com alguém. After Dark, ou seja, após a escuridão de dúvidas, inseguranças e incertezas, veria o esclarecimento. A paz de saber que apesar de tudo, você tem ao seu lado uma pessoa transparente e verdadeira, que genuinamente quer estar com você, que te diz te amar por realmente te amar. Então, resumindo, reconhecendo que o tempo talvez não realmente esteja a seu favor, de que coisas importantes estejam lentamente se deteriorando em cinzas que caem por todos os lados, quais perguntas você gostaria de fazer às pessoas que ama antes de perdê-las e terminar completamente sozinho? Quais dúvidas você não gostaria de ter que suportar quando se ver nessa situação?